bem, turma? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da última aula que nós iniciamos, que eram as orações subordinadas adverbiais. Hoje a gente vai ver a segunda parte. A gente vai recapitular o assunto da última aula para vocês relembrarem, né? E a gente vai finalizar o assunto hoje, nessa aula, nessa videoaula, no caso, né? Então, relembrando aí a última aula, uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Então, ela vai ter um valor de adjunto adverbial da oração principal. Ela vai trazer uma circunstância à oração. Exemplo aí, né? Marcos fez a prova durante o intervalo. É uma circunstância de tempo. Então, essa oração ela tem o valor de adjunto adverbial de tempo. Marcos fez a prova quando o professor chegou. A oração em destaque tem o mesmo valor de um adjunto adverbial de tempo. Então, para resumir, vai ser uma oração que vai ter o valor de um adjunto adverbial e vai estar expressando uma circunstância de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, ok? As orações subordinadas adverbiais são introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Então, gente, para facilitar a compreensão, essas conjunções são conjunções que vocês usam no dia a dia. Então, basta você entender o sentido dessa conjunção. Ela, às vezes, vai estar dando um sentido de tempo, às vezes, vai estar dando um sentido de proporcionalidade, um sentido de oposição. Você vai ter que ler e interpretar a frase ou saber a frase que você está utilizando. E aí tem os exemplos que a gente viu na última aula, não é? As ruas ficaram alagadas. Por quê? Porque a chuva foi muito forte. Então aqui está expressando uma circunstância de causa, não é? Justificativa. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Você está vendo que a conjunção subordinativa está sublinhada aí, que o meu medo aumentava à medida que a noite chegava. Olha aí uma ideia de proporção, não é? Que é essa conjunção à medida que traz a oração. A bandeira subia enquanto as crianças cantavam. A conjunção enquanto dá uma ideia de tempo. E o último exemplo aí, as crianças cantariam contanto que alguém as ensinasse. Está dando uma condição, uma ideia de condição. Então, podem observar as conjunções sublinhadas, cada uma vai dar uma ideia, vai introduzir uma ideia na oração. E basta você compreender essa ideia. Então, vamos lá. Elas se classificam em 9 tipos. As causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. As que estão em destaque aí de vermelho foram as que a gente viu na última aula, que são as causais, concessivas, finais e temporais. Aqui, então, revisando a última aula, nós vimos as orações subordinadas adverbiais causais, consecutivas, finais e temporais. Vamos tentar rever aqui a última aula rapidamente para vocês relembrarem e a gente poder continuar o assunto, ok? Então vamos lá. A oração subordinada adverbial causal, elas vão indicar a causa da ação expressa na oração principal. E as conjunções causais são as principais, não é? Porque, visto que, como, uma vez que, posto que. Lembrando que não adianta você decorar a conjunção. Você tem que entender o sentido que ela vai ter na frase. Exemplo aí. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então você percebe que a conjunção porque está dando uma ideia de causa. A causa da cidade ter sido alagada, não é? 2. Oração subordinada adverbial consecutiva. Elas vão indicar uma consequência do fato referido na oração principal. Então, relembrando aí a última aula, as principais conjunções são que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que. Então, a gente vê no exemplo aí a conjunção sublinhada. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então, tão que dá uma ideia de consequência. E aí você analisando, interpretando a oração, você percebe que ela está dando essa ideia de consequência. Por isso que ela é chamada de oração subordinada adverbial consecutiva. E a oração subordinada adverbial temporal,
demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Então, resumindo, ela dá uma ideia de tempo. Você usa a palavra-chave, quando. Essa palavra quando, sempre, quase sempre, gente, vai estar dando uma ideia de tempo. Então, as principais conjunções temporais vão ser quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Toda conjunção que iniciar uma ideia de tempo, que responder a pergunta quando, vai estar dando essa ideia, vai ser considerada temporal. Exemplo, eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Então, ela está dizendo, eu me sinto segura. Aí você pergunta, quando? Assim que fecho a porta da minha casa. Então, a conjunção aí, assim que, está dando uma ideia de tempo. Basta você interpretar a oração, você não precisa decorar nada, não é? Basta você ler e compreender. E as orações subordinadas adverbiais finais exprimem a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. E aí eu coloquei aí as conjunções finais são para que, a fim de que, porque. Elas dão uma ideia de finalidade. Finalidade é para que serve, a que fim se destina, não é? Então, exemplo, sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, qual foi a finalidade dele ter sentado na primeira fila? Foi ouvir melhor. Então, a conjunção a fim de que, ela é uma conjunção subordinativa adverbial final. Ela dá essa ideia de finalidade. E dando continuidade, hoje nós vamos ver mais cinco tipos de orações subordinadas adverbiais. Que como nós vimos na última aula e nessa pequena introdução, ao todo são 9, não é? Vimos 4 na última aula, vamos ver mais 5 hoje. Que são as orações subordinadas adverbiais comparativas, concessivas, condicionais, conformativas e proporcionais. Então, vamos começar aqui pelas comparativas. Elas são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. Então, você lembra que ela vai dar uma ideia de comparação, ela vai ter que comparar uma coisa com outra. E as principais conjunções comparativas serão como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que combinado com menos ou mais, se você disser, não é? Ele é menos do que, ou ele é mais que. Sempre você vai ter essa ideia de comparação. Então você não vai nem precisar decorar essas conjunções, nada disso. Você vai, quando você lê a frase ou quando você pronunciar a frase, você vai entender que essa oração ela vai estar dando essa ideia de comparação. Você sabe o que é uma comparação? Exemplo. Ele tem estudado como um obstinado. Uma pessoa obstinada é uma pessoa perseverante, que se dedica muito, né? Que se dedica bastante em prol de uma causa, em prol de algo. Então, ele tem estudado como um obstinado. A conjunção aí subordinativa tem valor de comparação. Então, você percebe que a palavra como ela é usada para comparar, né? Outro exemplo. Paulo é estudiosa tanto quanto seu irmão. Olha aí, tá claro, gente, que ele está fazendo uma comparação. Paula está sendo comparada ao seu irmão. E a conjunção subordinativa aí, com valor de comparação, é tanto quanto. Está dando essa ideia de comparação. 2. Oração subordinada adverbial concessiva. Elas admitem um fato contrário ao referido na oração principal, ou seja, há uma concessão. É como se tivesse alguma coisa contrária, mas mesmo assim eu concedesse, eu realizasse aquilo. Vamos entender melhor aqui. Olha, as conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, etc. Dá uma ideia de que houve uma adversidade, mas houve uma concessão em cima dessa adversidade, né? Vamos ver aqui o exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então nós temos aí a oração que está em destaque. Ela se inicia com essa conjunção subordinativa que tem valor de concessão, que é a conjunção embora. Então a oração toda vai ter o valor de concessão.
Como assim concessão, professor? Olha, eles planejaram tudo cuidadosamente e mesmo assim tiveram imprevistos. Então, pela lógica, se você planeja tudo cuidadosamente, não é para haver imprevistos, mas houve. Então, houve uma concessão aqui. Outro exemplo. Luciana dançava bastante, ainda que estivesse com o pé quebrado. Olha aí de novo uma concessão. Se você está com o pé quebrado, você não vai dançar, não é? Mas mesmo assim ela abriu essa concessão e dançou. E nós temos aí a conjunção subordinativa com valor de concessão, que é ainda que. Deu essa ideia, não é? 3. Oração subordinada adverbial condicional. Elas expressam uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. Resumindo, elas expressam uma condição para que a oração principal aconteça. Elas vão dar essa ideia. E as condições condicionais aí, as principais, não é? São se, caso, desde que, contanto que, sem que, etc. Porque, como eu disse, não adianta você decorar as conjunções, você tem que entender o sentido da frase. Se a oração está expressando uma condição para que algo aconteça, então ela vai ser uma oração subordinada adverbial condicional, como no exemplo aqui. Exemplo. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, o se está expressando uma condição, né? Uma condição para que ele deixe o recado. Qual é essa condição? É se ele não estiver em casa. Então, a conjunção subordinativa com valor de condição é a conjunção se, que está em destaque, aí está sublinhado na frase, não é? Ela está iniciando essa oração subordinada adverbial condicional, que está em vermelho aí. Se você não me encontrar em casa. Ela expressa uma condição para que eu deixe um recado. 4. Oração subordinada adverbial conformativa. Elas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo. Então, você está em conformidade com algo, é você está de acordo com algo. Ok? Então, quando a oração tiver essa ideia de conformidade, de estar conforme aquilo, de estar de acordo com algo, então ela vai ser uma oração subordinada adverbial. Então, vamos ver no exemplo aqui. Tudo ocorreu como estava previsto. Então, você vê que nesse caso, olha, a conjunção é a conjunção como. Alguns alunos podem achar que ela dá uma ideia de comparação, mas nesse caso ela está dando uma ideia de conformidade. Como aí no caso é uma conjunção subordinativa com valor de conformidade. Tudo ocorreu conforme estava previsto, não é? Como estava previsto. Então, é você analisar, interpretar, ver o sentido da conjunção, o sentido da oração, para você poder classificar ela. 5. Oração subordinada adverbial proporcional. Elas expressam uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. Então, vai dar uma ideia de proporcionalidade. As condições proporcionais são... Aí você já entende logo o sentido delas. Olha, a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos, etc. Essa ideia matemática de proporcionalidade. Exemplo. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Então, nós temos aí conjunção subordinativa com valor de proporção, quanto menos, e tanto menos, a conjunção subordinativa com valor de proporção. Então, você vê que é uma coisa sendo medida de outra, sendo a medida de outra, que dá a ideia de proporcionalidade. Você vai entender quando vê na oração, entender. Ou quando você utilizar nas suas orações, ou quando você lê em algum texto. Então, olha, o quadrinho aí, resumindo, eu aconselho vocês a copiarem no caderno esse quadrinho. Basta copiar aí os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Que são aí. Aí já tem um resumo de toda a aula, gente. Olha, funciona como adjunta adverbial da oração principal. Descobrimos que a oração é adverbial pela circunstância que ela expressa, tempo, modo, causa, etc. Como se fosse um advérbio. Então, nós temos aí a oração subordinada adverbial causal. Não viajamos porque estava chovendo. Porque, em destaque aí, a conjunção subordinativa dá uma ideia de causa.
Consecutiva, choveu tanto que o jogo foi cancelado. O que em destaque, ela dá uma ideia de consequência. Condicional, se chover não sairei. O se está dando uma ideia de condição. Comparativa, estou tão nervosa como você estava até agora. Como está dando uma ideia de comparação. Concessiva, vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Olha aí, ela fez uma concessão, né? Ela deu uma chance, mesmo que a pessoa não mereça. Conformativa, segundo me disseram, hoje haverá aula. Então, esse segundo aí está dando uma ideia de conformidade. Proporcional, à medida que o tempo passa, a menina cresce. A conjunção à medida que dá uma ideia de proporcionalidade. Final, estude bastante para que você passe no concurso. Olha aí, a finalidade é a fim de que, é para quê, né? No caso, a conjunção aí já resume a ideia de finalidade. E por último, temporal, não sairei até que me contem a verdade. Então não sairei quando? Até que me contem a verdade. A oração dá uma ideia de quando, dá uma ideia de tempo. Então eu sugiro que vocês anotem as 9 orações subordinadas adverbiais, os 9 tipos no caderno. Se quiserem botar um exemplo, só para você lembrar. E eu aconselho que vocês copiem, anotem todas elas, para vocês poderem se organizar na hora de fazer o exercício, né? O para casa que eu vou mandar juntamente com a aula, ok? Vamos fazer um pequeno exercício agora, um exercício mental mesmo aqui, analisando umas letras de músicas. As letras de músicas que eu e alguns professores conseguiram filtrar, e alguns alunos deram sugestões e a gente botou umas canções aqui para a gente ver e tentar analisar as orações, as conjunções, tentar interpretar esses textos. Então vamos lá, letra de música, vocês sabem que eles utilizam a linguagem em verso, né? Então nós temos aí uma letra de 6 versos de uma canção que diz: quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. Notem que temos 2 conjunções subordinativas adverbiais destacadas aí na canção. Essas conjunções, elas dão a ideia de que elas se classificam como. Então, observem bem a conjunção quando, nesse caso, vai dar uma ideia de tempo, né, gente? Então, vai ser uma oração subordinada adverbial temporal, que vai ser iniciada por essa conjunção quando. Vocês entenderam? Vamos passar para a próxima letra de canção aqui, que diz o seguinte: eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. E aí você tem a conjunção em destaque aí em vermelho no texto. Tanto que vocês já conseguiram descobrir o valor, a classificação da oração subordinada. Tanto que dá uma ideia de que, gente? Dá uma ideia de consequência, né? A consequência dele gostar é preferir esconder, deixar ficar assim subentendido. Então ela inicia uma oração subordinada adverbial consecutiva. Próxima letra aqui. Para falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade e te mostrar tudo de bom que tenho. E se for preciso, eu desenho que eu amo você, que eu quero você. A gente tem aí então 2 conjunções, né? A conjunção pra e depois a conjunção se. Aí vocês já viram o que a gente tem para falar de amor de verdade. Vou começar pela melhor metade. E se for preciso, eu desenho. Então nós temos aí a conjunção pra, dá uma ideia de finalidade, e a conjunção se dá uma ideia de condição. Então nós temos uma oração subordinada adverbial final e uma oração subordinada adverbial condicional. Próxima letra aqui. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me põe a ladrar. Então vocês já viram a conjunção em destaque aí na letra da música, como, e vocês já perceberam a ideia que ela dá, uma ideia de comparação, né? Então ela inicia uma oração subordinada adverbial comparativa.
Próxima letra aqui. Porque eu sei que é amor, eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor, eu não peço nenhuma prova. Mesmo que você não esteja aqui, o amor está aqui agora. Mesmo que você tenha que partir, o amor não há de ir embora. Vamos lá, nós temos aqui as conjunções porque, na primeira estrofe, que dá uma ideia de, vocês já sabem aí, vamos lá. E na segunda estrofe nós temos a conjunção mesmo que. Então vamos lá, elas dão uma ideia de causa na primeira estrofe. Porque eu sei que é amor, eu não peço nada em troca. É uma ideia de causa, né? E na segunda é uma ideia de concessão. Mesmo que você não esteja aqui, o amor está aqui. Ele faz uma concessão. Tem que interpretar a letra, tem que interpretar o sentido da frase, viu? E isso exige uma boa leitura. Você tem que ler a frase bem para entender o que a conjunção está expressando. Próxima oração aqui. Aliás, próxima letra, né, gente? Diz aí, e cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. É por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Ali a primeira oração em destaque é uma oração subordinada adverbial proporcional. Ela está dando essa ideia de proporcionalidade. Quanto mais ele foge, cada vez mais foge, mais ele se aproxima. Então nós temos essa ideia meio que matemática, meio que proporcional. Próxima letra aí. Você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que eu sei, mais que pensei, mais que eu esperava. E a oração em destaque aí, é como eu sonhava. Tem a conjunção como, dá uma ideia de que aí, gente, pensem bem, ela é uma oração subordinada adverbial, o quê? No caso, conformativo, né? Ela dá uma ideia de conformidade. Você é como eu sonhava, conforme eu sonhava, de acordo com como eu sonhava. Então, interpretando a frase, você entende o sentido. Não precisa decorar, você não tem que decorar nada. Só tem que entender qual é o sentido da oração. E aí, esse foi o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Estudem bastante e até a próxima aula. Um abraço a todos.